Bom dia, que a paz seja com todos, que o Senhor Jesus Cristo resplandeça em vossas vidas, em vosso viver, no vosso agir, no vosso falar. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã através da sua vida. A paz a todos, mais uma vez, como se fosse um café da manhã. Nós estamos juntos nessa manhã, porque assim permitiu o Senhor. Louvado seja Deus. Como toda manhã eu faço, antes de orar eu medito numa palavra, peço a Deus e Deus me dá. Porque é todo aquele que pede a Ele, e Ele vendo o propósito, que não é para nosso próprio proveito. Nós devemos viver uma vida imitando a vontade de Deus. Não somos discípulos dele porque discípulos abriram mão de tudo, né? De família, de tudo para seguir Jesus. Nós estamos imitando o que ele fez e digamos, ainda que de longe. Eu quero que você medite comigo em Lucas. No capítulo 14 ele começa já a falar sobre quem quiser seguir e ser discípulo tem que se abrir mão da sua vida, abnegar os seus desejos, sentimentos, apoio da família, porque se amar mais pai e mãe do que ele não é digno dele. E ele começa assim o seu discurso, para depois ele contar, sempre contava em parábolas, para que as pessoas ouvindo não entendessem, vendo não enxergassem, e ele não pudesse fazer alguma coisa por aqueles que de mau grado ouvem. E só está o corpo presente, mas o coração está longe dele. A responsabilidade da transformação não está em quem prega. Eu falo isso na minha igreja. A responsabilidade está em quem ouve, né? Mateus 13 fala de relacionamento porque o semeador saiu a semear. A semente é boa, depende da terra. Umas à beira do caminho são os que ouvem por um ouvido e saem pelo outro. Não vê a hora de que pare de falar, quero o que me interessa. Como se fosse um cardápio. Né? Tem as que estão em pedras, caem no meio das pedras e espinhos. São situações em que vão ouvir a prova se aquela semente entrou, deixou penetrar para que ela criasse raiz. Né? E a boa que dá 30, 60 e 100. Então, discípulos, nós estamos longe, mas eu quero que você medita comigo. Jesus conta 3 parábolas, e eu não vou entrar em todas elas, mas vou entrar só na final. Só vou comentar que no capítulo 15, do versículo 1 ao 7, ele está falando com aqueles que têm a palavra, mas entendem a letra, os escribas e fariseus, né? Os que escrevem muito, leem muito, mas não entendem nada. Os que têm na mão, mas não compreendem que é pelo Espírito. Então, do 3 até o 10, ele conta 2 parábolas. Né? Ele conta da ovelha perdida, da dracma que a mulher perdeu dentro da casa, e todas perdeu alguma coisa, e todas têm uma festa quando se acha. Só que uma fala de ovelhas, a outra fala de coisas de valor, mas o que elas têm em comum é que acharam. Mas a terceira fala de pessoas, né? Fala do filho pródigo. Então eu vou ler com você. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Né? Um filho mais novo pediu para o pai para que ele tivesse o direito e a liberdade e fosse emancipado, tivesse as suas decisões respeitadas, porque ele não queria mais estar sob as regras do pai. Então ele pediu o direito da herdade com o pai vivo ainda. Só que o filho mais novo pediu. Só que está escrito aqui, lhes. O pai, como é justo para o mais velho não reclamar, deu também a mesma parte para o mais velho.
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando todo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo segundo as suas regras, né? Que aqui o que a pessoa está querendo é a liberdade. Hoje a gente vê muitas famílias em que cujos filhos eles querem não sair dos direitos, né, que os pais dão, sustentando debaixo do mesmo teto, pagando as despesas, mas eles querem uns quartos fechados, separados. Se tiver uma casa no mesmo terreno em que for totalmente isolada, só venha na hora do almoço, está de bom tamanho, né? Nós estamos vivendo essa época, irmãos. No 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Eu quero repetir o 14. Nada é por acaso, irmãos. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Essa fome que eu estou falando é a fome de não dar ouvido para o Pai, na palavra de Deus. Vai fazer muita falta nessa hora. Quem sentou e ouviu e não guardou. Amém. 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, né? Esses aí são os amigos, né? Entre aspas. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, mas nem o que era de pouco. Fome, meu irmão. Fome numa hora de escassez dessa, nós vamos ver quem que é amigo e quem não é. Não é verdade? O nosso verdadeiro amigo chama-se Jesus Cristo. E espero com que eu não tenha virado as costas para ele, porque eu deixo isso para ele, né? Porque eu não posso falar de mim mesmo, a não ser ele que me conheça. Espero eu sempre ter ele me ouvindo, e você também, pense assim. Então, caindo em si, caindo em si, nós ministramos no domingo consciência. Deus teve consciência do certo e do errado desde o Éden. Quantos trabalhadores do meu pai tendo pão com fartura e eu aqui morro de fome? O pai, ele é misericordioso e bom. Ele trata todo mundo igual, mesmo que não obedeça. Tá certo? Aonde lá, no lugar onde estava, o fazendeiro tratava os empregados como se fosse da família, né? Deus é assim com a gente. Levantar-me, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Você vê que um filho, quando reconhece, sabe que primeiro peca contra Deus. Embora tenhamos as divergências aqui com as pessoas e não com o espiritual, e não com anjos, nem com demônios, nós temos as diferenças no plano aqui, não temos acesso nem contato com extraterrestres e nem com espíritos, porque Deus não permite isso. Então eu não posso ter contato com isso, irmãos. Então quem eu agrido ou quem eu abençoo, isso tudo está na linha da minha luta da carne e sangue, né? Então eu faço isso, eu erro assim, então, mas eu peco primeiro contra Deus, porque Deus confia em mim e confia em você. Então, e levantando-se foi ter com o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É assim que o pai está, tá? Depois nós vamos orar, você filho pródigo, você que está afastado, né? Tem um hino até que fala assim: o filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Tá, não vou continuar a outra parte porque é alta. E assim está. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel
no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Esse novilho cevado aqui é Jesus, tá? E o cordeiro que foi morto para tirar o pecado do mundo. Se você se vê como aquele que não consegue agradar a Deus, e é assim que devemos nos ver, então nós devemos aceitar essa oferta de Deus, que Deus sacrificou seu filho. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, teu pai, matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Tá? E saúde aqui você entenda que está aos pés do Senhor, né? Há muita fome, há muita doença, há muita coisa, mas a saúde é estar aos pés do Senhor. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas Deus é muito misericordioso mesmo, né? Muita gente vai voltar. Quando acabar tudo isso, muita gente vai voltar arrependido para as igrejas, vai voltar para o seio da família espiritual, vai voltar junto dos irmãos. Irmãos, recebe eles com abraço, com amor. Tá bom? Porque o pai está esperando isso, não seja como o irmão mais velho. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Eu vou te falar um segredo espiritual que está aqui, que para você que tem Espírito Santo não é tão segredo. Ele estava querendo que fizesse uma festa para ele pelo que ele fez. E você não vai a Deus pelo que você faz, é pelo que ele fez. Ele matou o filho para que nós tivéssemos comunhão com ele. Então não vai ser o que eu faço, senão os judeus seriam os primeiros a estar gozando dessa comunhão, de serem considerados filhos. Então, meu irmão, minha irmã, nunca vai ser pelo que nós fazemos. Você pode dar o teu corpo a queimar, pode dar tudo que você tem. Eu não vou repetir o que está em 1 Coríntios 13. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar ele, o novilho cevado. Cabe a Deus salvar, não nós olharmos se matou alguém, fez mal. Deus tem a capacidade de medir pecados e ver se nós estamos arrependidos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que és meu é teu. Posse. Né? Quando você é mordomo, entende que você não merece e que Deus, ele pode te dar, mas você não precisa ter para saber que ele faz isso. Se ele te pede um filho e você devolve a ele, porque ele vai matar, feito Abraão, e você dá porque você o conhece, então é diferente, você precisa conhecê-lo, né? Ele não vai pedir aquilo que ele te abençoou. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se o irmão mais velho soubesse, estivesse nessa condição de saber que não precisava fazer nada, que ele ama o pai e o pai o ama, e que ele não estava perdido, embora estava mais perdido que o irmão dentro da casa de Deus, presta bem atenção, irmão. São dois filhos. Nenhum dos dois é privado de ter arrependimento. Todos dois, porque nós somos pecadores. Só que um está dentro da casa de Deus. E qual é a diferença de quem está dentro e quem está fora? Se Deus olha o coração, eu lhe pergunto. Olhe pelo seu irmão, se você acha que você está dentro nos pés do Senhor. Olhe pelo teu irmão que está lá fora. Não fique esperando ele entrar dentro da casa de Deus sem você orar, porque o pai está triste por ele estar fora. A alegria do pai é quando ele volta, ele está com os braços abertos, né? Então nós vamos orar para todos esses irmãos, porque se Jesus voltar e você acha que está dentro da casa de Deus, e eu estou na casa de Deus e estamos salvos, estamos bem, quando compete a Deus, puxa vida, e esse nosso irmão que está lá fora, que um dia levantou a mão, abriu mão de tudo, enfrentou parentes, né? Ficou triste com alguém, virou, olhou para a esquerda, para trás e deixou a casa de Deus, falando: não, mas eu entrou no meu coração de que eu mereço, eu estou ali, eu me esforcei. É isso que entrou, esse orgulho religioso no coração do mais velho. Esse daí já não morava mais por aqueles que estavam lá fora. E o pai estava triste com ele.
Estava triste com ele porque ele não estava entendendo o sentimento do pai. O pai só fica feliz quando todos estão debaixo da sua proteção. Todos estão no esconderijo do Altíssimo. E não é porque alguém está dentro de um local geográfico ou faz alguma coisa para Deus que pode ser melhor do que aquele que está lá fora. Talvez Deus esteja guardando mais ele. Como é que mostra essa parábola? Ele fala da ovelha perdida, eu deixo 99 lá dentro porque elas estão seguras e vou buscar. Mas ele vem para aquele que ele precisa justificar, não aquele que se justifica. Ele vem para o pecador no qual ele vai salvar do que 99 justo que não precisa dele fazer nada. A pessoa já se acha boa e ela vai ser julgada por aquilo que ela acha, irmão. Se o judeu vai ser julgado pela lei, ele acha poder cumprir e matou a própria graça que veio e eles não reconheceram. Imagina pessoas aí que estão baseadas e estabelecidas na sua fé, na sua filosofia, na sua bondade, quando Deus deu um sacrifício único, suficiente, porque não precisa de outro. Porque ele era perfeito, sem mácula, sem ruga. Deus preparou a oferta, ele mesmo. Ele mesmo foi a oferta, ele mesmo mandou, ele mesmo cumpriu. Que plano excelente, maravilhoso e simples. Porque ele quer buscar pessoas que se constranjam e que reconheçam isso e dizem: eu nunca vou conseguir pagar esse favor. Vou tentar fazer isso me esforçando, não acertando, me esforçando, procurando perdoar. Que eu acho que o maior dom que a gente pode fazer de nós mesmos é perdoar as pessoas. Mas para perdoar eu preciso ser perdoado, preciso aceitar o perdão de Deus, preciso me entregar. Porque dom é dele. Tudo que ele faz é dele. A única coisa que eu posso entregar para ele é o meu erro, o meu pecado e a minha obediência. Se ele falou para perdoar, é difícil, eu peço ajuda para ele. Porque para ele não deve ter sido fácil me perdoar. Vamos orar para que cada filho pródigo, para que cada um deles, andando nesse mundo agora como nós lemos no 14, né? Depois de ter consumido tudo aquilo que ele teve de Deus vai embora sozinho. É como uma brasa fora do braseiro, vai virar carvão, vai esfriar. Eu quero orar agora para pegar fogo, irmão. Eu quero orar agora para onde estiverem, que o Espírito Santo venha arder no coração, feito aqueles 2 discípulos de Emaús, que depois de todas aquelas notícias tristes, eles andavam dizendo: acabou tudo, era tudo uma história. Isso não passou de uma emoção na alma, os cultos, a comunhão, a palavra, as promessas, aquele amor que os irmãos tinham não era verdadeiro. E entrar dentro de uma caverna fertiliza e dizer: só tenho eu. Não, irmão, tem muitas pessoas ainda que creem. Nós vamos orar agora, vai pegar fogo de novo. Tá bom? Esse carvão que está esfriando lá, ele vai pegar fogo porque vai arder no coração. Vai arder. Porque quando Jesus falava com os 2 ardia. E eles só perceberam depois. Mas quando Jesus fala, arde, irmão. E aquilo que está morto ressurge. E aquilo que está apagado acende. E aquilo que está com um pouquinho de fumaça volta a estar fumegando. E aí eu te falo, onde a fumaça fogo. Nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai visitar todos esses afastados, porque Deus está gritando. Pode estar lá no recôndito, pode estar até morto, Deus vai ressurgir. Então, no nome de Jesus, e peço que no nome de Jesus o Senhor visite esses irmãos. Porque talvez para nós, até a nossa presença, com os nossos erros, as nossas falhas, imperfeitos que somos, sejamos peso na consciência de um ou outro, talvez de vergonha, de erro. Talvez nós, da nossa incapacidade de usar as palavras corretas, como um obreiro que maneja bem a espada e entra lá numa divisão cirúrgica da alma e do espírito, podemos machucar mais ainda. Ao tirar as mágoas e os ressentimentos e entrar ali bem aonde foi, as palavras não sejam corretas e venha dificultar e piorar ainda mais a mágoa, a vergonha e o ressentimento, pelo qual esse irmão está afastado. Pelas coisas que o diabo ainda levou de alguns que não foram prudentes a falar na sua saída. E muitas outras coisas. Mas olha, a atitude de um pai, ele não quer ficar escutando nem vendo o filho se humilhar.
ele está com o braço aberto. O importante é ele voltar arrependido. Porque quem muito pecou, Deus amou muito. O importante é voltar-se arrependido para o Senhor. E nós nos prepararmos para receber com muito amor. Feche seus olhos. Senhor Deus, e o nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Essa foi a primeira mensagem que o Senhor me deu, que eu lembro que eu preguei, em 25/6/2011, Senhor. Uma irmã nossa, chamada Renilda, ela anotou. Essa primeira mensagem parece que já estava prevendo, Senhor, que teríamos tempo e que o Senhor, ó Deus, ia possibilitar, ia permitir, como está em Romanos 8, do 28, Senhor. Todas as coisas colaboram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio, Senhor, que o amor, a fé, são coisas que, graças a Ti, Senhor, só o Senhor pode ver e medir. Como é bom, Senhor. Isso dá temor e segurança aos nossos corações. Porque o Senhor está olhando o coração e vendo que, pelas lutas, pelas dificuldades, há a condição, Senhor, para alguns olharem e se verem, examinarem a sua consciência no momento deste, reverem e, no tribunal da sua consciência, verificarem se verdadeiramente foi tudo aquilo que os levou a se afastar. Se as palavras foram bem aquelas, as atitudes que esperavam ou que não esperavam, as decepções, a expectativa criada em cima daqueles que pregam, que são pessoas falhas, pessoas que, mesmo não querendo, elas acabam, porque são pecadoras, como eu, Senhor. É impossível nós não pecarmos, é impossível não decepcionarmos as pessoas. Nem quero que criem, e assim trabalho, e o temor que Tu me dás para não deixarem construir, Senhor, algo sobre a minha pessoa, porque me veem. Não vem o Senhor que me usa, mas estão me vendo. E eu oro para que o Espírito Santo trabalhe, desconstruindo tudo que construíram, vendo, porque mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Para que o Senhor tire da mente, Senhor, a imagem daqueles que tragam como pessoas que não podem errar. Não queremos esse peso para nós e muito menos para os outros. Nós apontamos como João Batista: vem um depois de mim, que eu não sou digno, nem de orar, nem de o representar, mas assim quis o Senhor. Assim Ele determinou em seu coração, como a muitos, como a você, irmão, que talvez esteja ouvindo e você diz: não, eu não, mas és tu mesmo. Deus está falando contigo porque Ele quer pessoas que verdadeiramente não acreditem em si. A maior resistência que há para o Evangelho e para Deus se manifestar é a soberba do homem. É sua altivez, é acreditar no seu próprio coração, porque para que Deus reine, e Ele reina dentro do coração, não é numa igreja, Ele tem que destronar o eu. O eu tem que admitir que é incapaz de cumprir a palavra de Deus. O eu tem que dizer que é impossível que ele faça o que Deus está pedindo, porque Deus já tem um plano de quem iria cumprir, de quem cumpriu e de quem bate a porta, para dizer: vem que eu vou te ajudar, eu vou estar do teu lado e vou colocar o meu Espírito em ti. Senhor, visita esses irmãos que um dia vieram com todo o amor, deram um passo à frente, Senhor, desceram as águas do batismo, participaram da ceia, choraram, ajudaram, e de repente, por erro deles ou erro daqueles que deveriam compreender, às vezes até permitido pelo Senhor, que não visse, não reconhecesse, que não fosse ajudar, que não visitasse na hora de dificuldade, porque o Senhor, Deus, pode nos ajudar a fazer e impedir que nós façamos até o bem e o mal. Paulo quis fazer, o teu Espírito impediu. Teu Espírito impede, Senhor, contudo com o propósito que essa alma ela seja tratada, trabalhada. Nem todo o bem só o Senhor está. Nem todo o mal o Senhor também não está.
O Senhor faz como lhe apraz. O Senhor visita alguém e impede que ele seja assistido na sua necessidade para tratar o seu orgulho, para tratar, às vezes, sua autocomisuração, autovitimação, em que a pessoa se acha vítima de tudo. Uma deficiência, às vezes, no coração, Senhor, da sua criação, falta de afetividade, que abateu sua autoestima, porque o lar era desestruturado, não havia carinho, não havia paz, não havia respeito entre pai e mãe para construir uma segurança. Oh, Deus, visita nesta hora, meu Pai. E tentaram achar na igreja ou na figura de um líder espiritual, um pastor, um bispo, apóstolo, seja lá o nome da função que deem, achar nele um pai que completaria a função de afetividade, de compreensão, de tolerância. Não, Senhor, teu reino é muito mais. Mas eu peço ao Espírito Santo, visite e trate o coração. Traz uma cura interior, Senhor, para que não o associem. Porque nós temos um chamado, mas também somos pais, filhos, irmãos, vizinhos, cidadãos. Somos tios, sobrinhos, fazemos parte de família e não somos perfeitos nem queremos ser, Senhor, mas pedimos que o Teu Espírito traga a nós aquilo que precisamos. Eu repreendo todo o espírito de autoperfeição que dos céus desceu e cobra pão do piso nas pessoas. O seu fardo é leve, o seu jugo é suave, Senhor. E o Senhor convida todo aquele que não entendeu ainda que para estar no Teu reino é uma luta. Tem que negar o seu eu. É estreito, mas não é pesado. Que o reino dos céus, ele é difícil, Senhor. Ele é estreito, mas não é triste. É a alegria do Teu Espírito Santo. Que ele é estreito em meio à pressão, em meio à cobrança, em meio à perseguição, mas ele tem uma paz que excede todo entendimento. Ah, Senhor, Tu estás com o braço aberto. Tu já estás, Senhor, com uma roupa nova, limpa, preparada. Uma festa, Senhor, ao invés de acusações de dedo em riste, o Senhor está fazendo uma festa para que esse irmão, essa irmã volte a estar na comunhão, que ele sinta a alegria, a paz, a justiça do Teu reino, o juízo que virá sobre todos, que aplaque a sua ira, tire esse ressentimento, essa mágoa do coração desta pessoa, meu Pai. Ele voltará melhor do que o irmão mais velho que não entendeu ainda, que se apega a coisas que o Senhor deu, mas não muda. Que corre como uma criança se apegando em sinais, em coisas que o Senhor deu como se fosse tudo, enquanto o mundo lá fora do contexto igreja está sendo destruído. Aviva-nos, mas não para que nós façamos festas para nós mesmos. Aviva-nos para que nós façamos festas para aqueles que o Senhor vai demandar e que Tua igreja esteja preparada como o Senhor está, sem perguntas, sem perguntar onde você estava, irmão, o que você fez de errado, não. O Senhor não perguntou nada. Estava com um anel de autoridade, com as vestes limpas. Estava, Senhor, com sandália nos pés para que ele ande no caminho certo. O Evangelho da paz. De graça recebi, de graça dou. Não sou digno do que recebi. Vou compartilhar porque nunca me fará falta. Meu irmão, minha irmã, eu o chamo assim porque nunca deixaste de ser. Teu lugar à mesa está e sempre esteve ali separado. Nunca Deus tirou a tua cadeira. Volta para a casa do Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te regozijamos porque tudo isso o Senhor fez por amor de nós. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus dê graça para vocês, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja aquele que seja a sua luz na sua vida, tá bom? Nós temos um probleminha aqui no Facebook, mas tomara que nós estejamos também no Instagram, né? Não sei, aqui meu tablet deu algum probleminha, mas fiquem na paz, que Deus abençoe e até mais tarde, na oração às 19 horas, e
no nosso culto às 19h30, tá bom? Deus abençoe.